E aí, pessoal? O raciocínio é muito simples. Ontem, na comissão de clubes, a Comissão Nacional de Clubes, uma reunião com clubes da Série A e da Série B, prorrogaram férias. E aí, a gente precisa naturalmente tentar entender o que está acontecendo. E eu vou fazer um breve relato aqui do que está acontecendo em outros países para a gente concluir que a Libertadores acabou. É simples. Não adianta a gente avaliar essa situação no campo esportivo. A gente precisa ampliar o raciocínio. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e tentar explicar tudo o que está acontecendo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Grêmio que era um dos candidatos a Libertadores em 2020. Curta, compartilhe, aperte aqui no inscrever-se, vamos fazer parte deste time. Reunião do Conselho Nacional de Clubes, apenas prorrogou férias. As férias que terminariam no dia 20 de abril passam para o dia 30 de abril. Por quê? Porque está todo mundo perdido. Ninguém tem uma grande ideia, ninguém sabe o que vai acontecer e a união entre estados nesse momento ela não é uniforme nem linear. Simplesmente São Paulo vive uma realidade, Rio Grande do Sul vive uma realidade, Rio de Janeiro vive uma realidade, Minas Gerais vive uma realidade. Não tem como unir, esqueçam disso. Então, tem que deixar o tempo passar mesmo. E foi o que aconteceu ontem. Os clubes estão tentando criar algumas soluções, mas ninguém está conseguindo ser propositivo, ninguém está conseguindo apresentar alguma coisa diferente. E, naturalmente, ninguém está conseguindo a união em torno de alguma novidade que possa definir. As pessoas estão esperando as organizações de saúde para tentar ter, um ato de criatividade para tentar fazer retornar ao futebol. E aí eu quero chegar no ponto desse vídeo. Libertadores da América. Se regionalmente, no caso nacionalmente, nós não estamos conseguindo uniformidade, imagina no nosso continente. Quem conhece e lê um pouco sobre outros países, sabe que a realidade do Equador, o início da realidade na Colômbia e algumas situações que começam a acontecer em outros países não estão no mesmo estágio do Brasil. Esqueçam a Libertadores. A Libertadores é uma competição que obrigatoriamente precisa de fronteira. Ela não vai ser jogada num país. E para ser jogada num país, por exemplo, tem que abrir as fronteiras. Hoje, se eu quiser ir no Uruguai, eu não posso ir. Porque está fechado. Se eu quiser ir no Equador, muito menos. Então essa realidade, não adianta a gente passar por cima. Esqueçam a Libertadores. Esqueçam a Libertadores. A Libertadores, e aqui não tem nenhuma informação porque ninguém tem informação. Quem diz que tem informação não sabe porque não tem. Porque para ter essa informação tem que conversar com o presidente do Equador, tem que conversar com o presidente da Argentina, tem que conversar com o presidente do Brasil e tem que unir todos na mesma sala. Não é esportivo o nosso problema mais. O problema do coronavírus e a relação que ele criou em cada país é que, como não é linear, não é uma doença que sentou, não veio da chuva e caiu todo ao mesmo tempo, eles vivem estágios diferentes e vão viver picos diferentes. E vão viver estágios também de controles de isolamento completamente diferentes. Então a relação da Libertadores com o futebol, a relação dos países sul-americanos com a Libertadores terminou. Esse ano não tem Libertadores. Não tem como. Eu peço que abram uma notícia sobre o Equador. No Equador as pessoas estão lá e vivem outra realidade. Ninguém pensa em futebol no Equador. O Brasil ainda não sabe qual vai ser o seu pico. Só que eu não quero entrar nessa linha, porque isso aí já encheu o saco, todo mundo fala sobre isso. Eu só quero dizer o seguinte, não é a Libertadores o foco. O que precisa, e aí eu vou falar num outro vídeo, tem um campeonato que pode nos salvar esse ano, que é o Gauchão. Aí vocês vão dizer, pô, o César tá louco. Não, é sobre o Gauchão. Porque o Gauchão é o único campeonato que não tem aeroporto. Eu não estou nem falando de fronteira, eu estou falando de aeroporto. Porque o Campeonato Brasileiro é só aeroporto. Então a soberania do Brasil define se vai ter ou não. Na Libertadores, que precisa passar pela relação dos outros países, esqueçam, nenhuma chance. Acabou a Libertadores em 2020. Acabou a Libertadores em 2020. Não tem como fazer. César de Cidade Dias, falando de Grêmio, lembrando que agora
eles em férias mais 10 dias, voltando no início de maio, se voltarem no início de maio, que parece que não dá para voltar também, aí a gente vai avançar nas outras questões. Curta, compartilhe e faça parte desse time. Em 2020 não tem campeão da Libertadores, podem apostar. Até a próxima.